quer fazer dinheiro no mercado mais volátil do planeta? Aprenda sobre Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Euro e muitas criptomoedas e técnicas operacionais e psicológicas para dominar o mercado de criptomoedas. Os mestres do Bitcoin estão determinados a te auxiliar com um método passo a passo a iniciar a sua jornada neste mercado revolucionário. Link do melhor curso na descrição. Pegando um gancho que eu gostei que você puxou, Boldinha, sobre o valor do Bitcoin. Então, tem o fato de ser inconfiscável, tem o fato de ser escasso, mas também sempre tem aquelas lebres levantadas, e até com uma certa razão, das pessoas que elas olham pro Bitcoin e falam, talvez seja meio exagerado. O fato de ser uma reserva de valor, como você falou. Então, pegando a opinião de vocês sobre essas questões, por exemplo, ele é escasso, existem 21 milhões. Só que depois do Bitcoin, surgiram mais de 8 mil outras criptomoedas. Então, ele é escasso de fato, na opinião de vocês? Se toda hora, qualquer um pode criar. Eu posso criar a Perinicoin hoje, por exemplo, e começar a vender por aí. Isso não atrapalha um pouco a escassez? Eu já vi muitos vídeos seus falando sobre ouro e também sobre prata, né? Acho que a prata é um exemplo disso, né? Acho que a gente... E assim, existe uma discussão muito grande sobre isso, se Bitcoin é a única criptomoeda, ou é a principal, ou é a melhor, ou se existem outras criptomoedas que vão ser melhores, ou que vão superar o Bitcoin. E assim, pra quem é maximalista do Bitcoin, aquelas pessoas que são maximalistas do Bitcoin... O que é o maximalista? É uma pessoa que acredita que o Bitcoin é o Bitcoin e as outras coisas são cópias dele. Eu acho que seria um... E ele vai prevalecer em última instância. Exatamente. E todos que nenhuma os outra projetos moeda vão ficar... vai superar ele em nenhum aspecto, vão ser né? franjas pra sempre os demais. Eu acho que eu sou maximalista, Talvez, porque eu não comparando acredito com os metais, tanto seria mais ou menos o outras. cara que acredita muito em ouro e tá nem aí pra prata, pra Platina, paládio, platina, na essas verdade, coisas. assim, ó, eu acho que a pessoa guardaria em ouro, ele faria o ouro sendo a reserva de valor dele e usaria a prata para negociações menores, né? E é assim que você deveria fazer mesmo, porque... e tem um outro fator também sobre o ouro, que é o fato de... Como você verifica se aquele ouro é real ou não, né? Ou qual a pureza daquele ouro. Essa daí eu sei, é só morder. Não é tão simples assim. Eu sei que não é tão simples, Mas o que a eu tô Malu falou zoando. é porque o ouro puro, ele é meio mole, né? Então aqueles filmes de faroeste, onde o cowboy pegava a pepita e mordia, por que isso acontecia? Pra ver se ficava a marca do dente. Só que realmente não é fácil você verificar se o ouro é verdadeiro Exatamente. ou não. A China já adulterou ouro, já. No mercado formal, igual você conhece algumas corretoras aqui no Brasil mesmo, que você pode comprar ouro e mandar pra sua casa e tudo mais. Você confia e tal, tem toda uma regulação por trás, você acaba aceitando esse contexto, essa realidade, né? Mas com o Bitcoin é muito mais simples. O fato dele ser verificável pela internet num explorador de blocos é muito simples de se verificar, né? E você tem a certeza de que tá ali, né? O inglês é a língua franca do mundo, né? E houve uma tentativa de se criar uma língua que não tivesse tantas exceções e tanta dificuldade de aprendizado, uma mais fácil para ser aprendida. Ela era superior ao inglês nesse aspecto, para ser língua franca. Foi o Esperanto, né? O Esperanto não teve a menor chance de se tornar a língua franca falada globalmente, né? O efeito rede, né, do Bitcoin é o que... E eu acho que isso, o pessoal pensa que isso é um argumento contra o Bitcoin, um argumento da possibilidade de você criar várias cópias. Mas é um dos argumentos mais fortes a favor do maximalismo, da forma que eu entendo. Porque se um dia alguma outra coisa surgir e suplantar o Bitcoin, a proposta do negócio cai por terra, como um castelo de cartas. E eles já tentaram fazer isso, né? Aquela segunda coisa vai ser suplantada por uma terceira. E depois vai ser suplantada por uma quarta. Então por que eu vou reservar meu valor numa coisa que vai ir a zero e ir para a próxima e ter que ficar monitorando todos os projetos que existem para ver? Então eu acredito que a chance do Bitcoin se tornar substituível por outra coisa, ela diminui à medida que ele é mais adotado. E ela já chegou num ponto em que isso se torna tão difícil quanto substituir o inglês. Não é que não possa acontecer, né? Só que é muito difícil convencer a espontaneidade, igual você falou, né? A Dogecoin é uma cópia do Bitcoin também, não é? A moedinha do cachorro. Do Elon Musk, que ele utiliza tanto. Só que não é escasso, né? O Dogecoin ele pode ser produzido aí... ele tem um supply infinito, né? Igual o dinheiro, né? Igual papel moeda. Só que mais controlado, né? É mais controlado porque você pelo menos conhece a inflação futura dele, né? Ela é previsível, enquanto a das moedas dos bancos centrais, elas são decididas em comitês que ocorrem a cada, 15 dias, e eles decidem, vamos criar mais tanto, ou vamos diminuir a oferta monetária, e a gente tem que só acatar a decisão desse grupo de pessoas, né? No meu caso, né, o meu pensamento sobre essa questão da escassez é o seguinte: essa criação de outras criptomoedas atrapalha o Bitcoin? Eu fico pensando no ouro. A existência da prata atrapalha o ouro? A existência da platina, do paládio, do irídio?
Não, o ouro ele continua sendo ouro e continua sendo escasso mesmo com outros metais. Acho que pro Bitcoin é o mesmo. Mas pegando a questão de ser uma reserva de valor, por exemplo. Reserva de valor seria aquilo que, ao longo do tempo, manteria valor. E quem comprou Bitcoin em qualquer época, né, anterior ao ano de 2021, tá no lucro agora. Inclusive quem pegou aquele topo em 2017. Multiplicou o dinheiro por 5 já, né? Mas o Bitcoin naquela época, de 2017 para 2018, ele chegou a cair quase 90%. Então esse ponto, essa extrema volatilidade, né? Poxa, o negócio valia 70 mil, de repente foi para 12, agora tá em 330. Será que isso não é uma coisa que atrapalha na adoção como moeda? Ou até como só uma reserva de valor, que seria um dos componentes da moeda, né? A moeda tem que ter 3 componentes. Tem que ser uma unidade de conta, uma reserva de valor, preservar valor ao longo do tempo. Unidade de conta é poder ser convertido em outras coisas. E tem que ser um meio de troca. Então essa extrema volatilidade não seria um empecilho para que ele viesse se tornar uma moeda de fato? Se a gente voltasse alguns anos atrás, pensando no ouro, teria que ser alguns milhares de anos atrás, né? Se você soubesse que o ouro fosse se tornar a reserva de valor daqui a tantos anos, provavelmente você acumularia mais ouro, né? Então eu acredito Se fosse mais alto, sim. Exatamente. A gente tá numa fase, assim, e isso é, de novo, para quem acredita nessa tese de investimento do Bitcoin, para ele precificar as coisas no longo prazo, né? Eu acredito que a gente está ainda numa época de acumulação, né? A gente vai ver o preço do Bitcoin subir muito. Não é recomendação de investimento, obviamente, mas o que ele tem mostrado no histórico, se você for comparar com a quantidade de gente que... A adoção mesmo do Bitcoin, acho que não chega a 2% da população mundial, mas eu acho que é isso. A gente está numa fase de acumulação. Se você fosse... você fala direto também sobre comprar dólar, né? Parece que, não, o dólar subiu demais, não vou comprar dólar. Tipo assim, sempre é hora de comprar dólar, né? Se você sabe que existe uma moeda forte que tende a se valorizar ao longo do tempo, você vai acumular aquela moeda. E a volatilidade, aí eu quero entrar nesse ponto, é isso. Se você está fazendo DCA, né, Dollar Cost Average lá, o preço médio ao longo do tempo, né, que é uma das estratégias que o pessoal comprando faz. sempre, né? Isso, fazendo aportes semanais, ou diários, ou mensais, né, você vai acabar fazendo um preço médio melhor. A gente até mostrou isso na live, né, no gráfico lá. Se você tivesse comprado lá aos 61 mil dólares, que estava uns 12 dias atrás, todo o seu capital que você tivesse decidido investir em Bitcoin, você tinha tido uma queda aí de quase 15%. Ao invés disso, se você tivesse dividido em pequenas porções e fosse comprando, você ia ter feito um preço médio melhor do que estava e já estaria se beneficiando da valorização dele até agora. Então, a volatilidade, nesse ponto, se ela está subindo, você já está se beneficiando porque você já comprou. E se ela cair um pouco, ela te dá mais uma oportunidade de entrada para você acumular mais Bitcoin, né? Supondo que essa tese que eu tô falando, que a gente está numa fase de acumulação, seja verdade. E quem esperar o Bitcoin deixar de ser volátil para então tentar participar, ele também já vai entrar no momento que não existe mais upside, né? Porque a volatilidade, ela é um fruto do processo de descoberta de valor, descoberta de preço pelo mercado. Tem um troço novo. Ele valia 0 ontem, tá valendo 330 mil hoje. Será que esse troço vai ser o que promete ser? Se ele vai escalar até antes de reserva de valor, o pessoal fala que tem um estágio anterior que é colecionável, né? Se você olha paleontologia, né? Os protodinheiros que existiam, os homens das cavernas e tal, eram itens colecionáveis. O Bruno não conhece muito esse assunto, né? Eu gosto.